Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra Sexo e Destino, escrita pelo Espírito André Luiz, através dos médiuns Valdo Vieira, na primeira parte, e Chico Xavier, na segunda parte, que é a que estamos agora. Todas estas partes, estes capítulos anteriores estão disponíveis, você pode acompanhá-los, inclusive pode ajudar outras pessoas, enviando para elas o link, a informação, tanto deste livro, quanto dos outros 11 que já estão completos. No nosso canal O Espírito da Letra, no YouTube, você terá acesso a todos os nossos arquivos, gratuitamente. E isso permitirá que você se aprofunde, porque nós colocamos imagens, pesquisas, sinônimos, fazendo com que essa descoberta seja completa, porque muitas pessoas, às vezes, não entendendo palavras, acabam perdendo o sentido do texto ou desanimam na leitura. Mas nós providenciamos, sem adulterar a mensagem, sem modificar a palavra, colocamos ao lado dela o seu significado. E isso facilita, você não precisa ir ao dicionário, não é mesmo? Hoje, nós vamos dar continuidade à parte que é o reerguimento dos seres. A parte 1 é o afundamento das criaturas pelas suas próprias condutas inconsequentes, pelos seus desejos, pela sua falta da disciplina, mas colhendo o fruto amargo, a segunda parte vem com a ação dos espíritos no reerguimento de todos. Então agora, nós vamos ao capítulo 7º, e este capítulo, por ele ser bastante longo e muito rico, muito emocionante, nós vamos dividi-lo em 2 programas, tá? Esse vai ser o primeiro, e na semana que vem vamos fazer o segundo. Então agora você pega lá o seu caderno, o seu livro, suas anotações, para a gente dar início à tarefa do capítulo 7º. Vamos lá? Precisamente 2 semanas depois do desastre em Copacabana, e Marita, 2 semanas, 14 dias, Marita, aquela que foi atropelada, amanheceu preparada para a desencarnação. Aquele espírito perseguidor, aquele espírito obsessor, o Moreira, que agora estava à cabeceira dando seus fluidos, suas energias para sustentar, durante esses 14 dias, o equilíbrio vibratório da moça, ele agora inspirava piedade. Aqueles dias abençoados de ensinamento e de dor haviam alterado a sua vida íntima. Moreira agora tinha se transformado. Percebendo que a menina, a Marita, entrara nos últimos momentos, nos derradeiros lances da decadência orgânica, Moreira chorava, consternado, abatido. Marita desligava-se, a pouco e pouco, de toda a relação com o mundo corpóreo. Nem mesmo o calor daquele amigo generoso que a sustentava, como se lhe ofertasse um pulmão suplementar, interessava mais a moça. Apesar de imóvel, Marita se sentia agora lúcida, profundamente lúcida. Os olhos estavam quase que apagados. No entanto, o apoio magnético incessante lhe revelava a luz da visão espiritual. Ela não via pelos olhos da carne. Nos últimos 2 dias, Marita atingira avançada renovação. Percebia com absoluta clareza as conversas frequentes que Cláudio mantinha com médicos e enfermeiros. Gravava as preces e os comentários de Agostinho e Salomão na hora do passe. De começo, ao experimentar que as mãos paternas lhe limpavam, lhe asseavam o corpo, ela se desesperava, clamando para si
que não se conformava com tanta humilhação. No começo, lançava pensamentos de revolta contra o destino que aprendia daquele modo a um homem que ela odiava, o Cláudio, seu pai. Entretanto, por perceber-lhe a ternura reverente, eliminando-lhe as excreções que se agarravam à sua pele ferida, de tanto ele fazer isso, acabou plantando no coração um novo sentimento. Enterneceu-se, comoveu-se, transfigurou-se. Ela o ouvia falar em Deus e, às vezes, ela percebia os dedos de Cláudio a lhe tocarem, a lhe roçarem a fronte, ao mesmo tempo que intercalava afagos e orações. Num dos minutos comovedores em que ela refletia, sem perceber, sem chegar a entender os motivos daquela transformação do Cláudio, o irmão Félix aproximou-se, acariciou-lhe paternalmente os cabelos em desalinho e disse, na certeza de quem centralizava todas as energias a fim de sugerir-lhe com êxito uma atitude aconselhável, disse a ela: filha, perdoa, perdoa. Ela estava em luta, aquela luta íntima daquele homem que havia seduzido de forma clandestina, que havia estuprado lá no lar da Crescina. E agora o mesmo homem que cuidava dela, que lhe tratava com respeito, com carinho, mesmo quando tinha que fazer-lhe a higiene. E se havia um começo de antagonismo, de quem é esse cara? Que humilhação! Ela começou a sentir que este homem já não era mais o mesmo, que estava ali como um protetor. E agora, então, o irmão Félix, vendo que ela já está pronta para a desencarnação e, portanto, registra com mais clareza as intuições espirituais, ele recomenda que ela perdoe o pai. E então, como André Luiz diz no texto, Marita registrou, ela percebeu, emocionada, a voz desconhecida, e ela lembrou-se da mãezinha que a havia deixado no berço. Aracélia, a sua mãe, havia se matado, mas ela era criança ainda, pequenina. Ela se lembrou que aquilo podia ser a mãezinha. E então, pensando consigo mesmo, ela diz: sim, somente o amor materno voltaria do túmulo para inclinar-lhe o coração incendiado à fonte da indulgência. E continuando a falar consigo mesmo, André Luiz nos relata o que ela pensava. Perdoar. Que outra coisa lhe competia fazer diante da morte? Sim, devia partir esquecendo mágoas e afrontas. Ela se reconhecia na armadura dos ossos como se fosse um pinto no ovo, um pintinho prestes a romper a casca. Tênue pancada ou breve movimento conseguiria despejá-la e deveria sair, embora não soubesse para onde. Por que não seguir, apagando as labaredas que lhe requeimavam os sentimentos? Continua ela pensando consigo mesma. Meditou naquelas mãos que a despiam, enxugando-lhe a pele molhada, para vesti-la outra vez, com o carinho apenas visto nas mães quando tocam de mansinho os filhos doentes. E concluiu que lhe cabia desculpar, que lhe cabia esquecer. Compadeceu-se então diante do pai imprudente, irrefletido, imaturo. Perdoar-lhe sim.
Pensou nisso com o júbilo, com a alegria de quem achara uma bênção. Ele agora a respeitava, limpava, orava. Viveria na terra, talvez carregando amargas penas, enquanto que ela viajaria para regiões que ignorava, apegando-se, porém, à confiança naquela voz que lhe levava o espírito aflito à calmaria do perdão. Lembrou-se do pranto da noite em que o pai lhe havia declarado a paixão despropositada e tocou-se de entendimento. Pobre pai aquele que nunca desfrutara refúgio no próprio lar. Teria ele um cérebro normal, um homem assim, varado, confinado em casa diariamente, como se fosse um cachorro infeliz? Quem poderia saber se ele se aproximara dela na condição de um doente buscando consolo, que não sabia qualificar, na confusão dos próprios sentimentos? Provavelmente havia recebido, lá na pensão de Crescina, o ataque de um louco e não a injúria de um homem. Por que não justificar o pai que se dementara? Por quê? Não considerá-lo um louco naquele momento? E então ela relembrou, trazendo na memória os gestos de brandura e de amor nos braços, nos brincos, nas brincadeiras da infância. Cláudio, o pai, lhe havia sido o único amigo. Se chorava em pequenina, ele a recolhia no colo. Buscava o colo da mãe que não tivera, nos braços do pai. Demorou-se a revê-lo nas telas da imaginação, transportando-a nos braços para que se distraísse, admirando os bichos do jardim zoológico. Degustava de novo, mentalmente, os sorvetes que ele lhe adquiria com prazer nas tardes de verão. E ela então recordava as boas coisas. Não, não, gritava-lhe a consciência. O pai não era perverso, o pai era bom. Como recusar a ele compaixão? Se Dona Márcia o abandonava, se Marina lhe evitava a presença? Por certo, o pai havia sofrido muito antes de perturbar-se. Como não desculpar a loucura de uma noite, num benfeitor de 20 anos? Por que não morrer abençoando semelhante dedicação? De que modo condená-lo, se ele, Cláudio, prosseguia ali, paciente e abnegado, tolerando-a? Recordou a mãe adotiva, imaginou-se à frente da irmã e desejou em espírito a reconciliação com elas. Quem afirmaria que Dona Márcia e Marina também não estivessem sob desequilíbrios ocultos? Continua Marita pensando, sob o influxo amoroso de Félix. Quem diria com certeza que elas também não fossem doentes? Naquele instante em que se harmonizava com Cláudio, queria igualmente conciliar-se com as duas. Estavam perdoadas por todas as incompreensões e no íntimo também pedia-lhes perdão por todos os dissabores que, mesmo sem querer, lhes tivesse causado. No desfile das lembranças, Gilberto não faltou, o rapaz que ela amou. A figura dele, a figura do rapaz, surgiu-lhe na cabeça, envolvida das doces vibrações do sonho que lhe constituíra a luz da vida. Não conseguiria odiar a quem amava tanto.
Gilberto teria encontrado razões para afastar-se dela. E também, naquelas reflexões graves e extremas, lhe aparecia na ternura revestido com a beleza de um companheiro amado e limpo. Ao proferir, ao expor, ao posturar esses pensamentos, Marita sentiu-se mais leve, quase feliz. Ela tentou movimentar-se, gritar ao pai que ela o considerava um homem de bem, que não detinha motivo algum para acusá-lo, que os acontecimentos na moradia de Crescina tinham sido apenas um lamentável engano, que ela realmente morreria rogando-lhe, no entanto, que ele vivesse e continuasse a ser bom. Contudo, só em pensar no próprio gesto físico de erguer-se, teve a impressão de que estava algemada a uma estátua. Nenhuma reação favorável nos membros paralisados, nenhuma voz na garganta que lhe parecia de pedra. Todavia, tão grande e tão heróico se lhe externou o esforço da alma renovada, que lágrimas intensas, gotas grossas de pranto lhe rolaram nos olhos semi-mortos. Já pensou você que está ouvindo esse relato? A importância daquilo que Jesus disse, perdoar 70 vezes 7 vezes. Podemos passar 70 anos vivos com mágoas, com lembranças tristes e amargas de pessoas que nos feriram. Porém, um gesto sincero de arrependimento, de perdão, lava todo o detrito, se ele for sincero. Mas o Senhor diz, para que nós não esperemos 70 anos nem a aproximação da morte para arrependermos, para perdoarmos, que possamos viver livre dos pesos, que possamos deixar o lixo no lixo, nos sentimentos ruins, e possamos considerar essas pessoas como enfermas, desajustadas, talvez frustradas conosco mesmos. E possamos viver então os dias que nos restam, décadas às vezes, sem carregar verdadeiros defuntos, mal cheirosos, junto de nós ou dentro de nós. Agora que ela se arrepende, ela percebe que ela gostaria de gritar ao pai que ele era um homem bom, que uma noite de equívoco não podiam estragar 20 anos de devotamento. Como nós nos esquecemos dessas coisas, não é mesmo? Como nós somos levianos ao taxar pessoas que caíram em um escorregão e nos esquecermos de tantas bênçãos que já nos deram. Indulgência com as imperfeições alheias é caridade, segundo Jesus a entendia, lá na questão 886 do Livro dos Espíritos. Juntamente com o perdão das ofensas, e com a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias limpa a alma dos fantasmas. Então agora, ela se emociona, ela se sente leve, ela sabe que vai morrer, mas por causa disto, por causa desse sentimento límpido, André Luiz nos descreve no texto, desde esse minuto solene da pacificação interna, começou a perceber, a distinguir vagamente vozes e formas do plano espiritual, entre alegre e amedrontada, como se estivesse acordando num clarão traspassado de bruma, atravessado por neve. Olhando-lhe o semblante orvalhado de lágrimas, Cláudio Nogueira, o pai reanimado,
chamou o médico. Não seria aquilo o indício de uma reação, de uma melhora? O médico veio, porém, balançou a cabeça, sério, e pediu mais tempo de observação a fim de se pronunciar. Pensando, porém, dentro de si mesmo, o médico, que a menina se achava em uma condição terminal, pré-agônica, transtornada, delirante. Clareando o dia que antecedeu, não é, a noite da desencarnação, o médico prestimoso chamou Cláudio para um entendimento e, por fim, lhe comunicou que a moça não mais viveria muitas horas. Para a ciência, tudo terminava. Que ele, pai afetuoso e crente, orasse segundo a fé que alimentava no coração, buscando forças. Nogueira baixou os olhos e agradeceu humilde. Telefonou para Agostinho e Salomão. Aqueles dois amigos que vinham sempre agora fazer o passe. O Salomão era o farmacêutico que ela havia procurado na véspera ou nas horas antecedentes ao acidente. Lembra lá nos capítulos da primeira parte? E o Agostinho era um senhor espírita que também frequentava o banco onde Cláudio tinha o seu trabalho. E ele conhecia por ser um homem honesto, um homem íntegro. Ele então telefonou para os dois, Agostinho e Salomão, comunicando-lhes o aviso que havia recebido do médico. Os amigos vieram à noitinha. Cláudio então rogou que eles orassem por ele. Queria ser digno da fé que aceitara. Pela primeira vez, Cláudio pediu que lhe aplicassem um passe em favor dele mesmo. Baixou os olhos, espalmou as mãos para receber o passe, imitando o gesto de uma criança infeliz, suplicando uma esmola. O velho farmacêutico e o negociante, os dois, Salomão e Agostinho, consolaram Cláudio. Não seria justo reter a menina padecente num corpo como aquele, deprimido e sem recuperação. No entanto, quando eles foram embora, ao se despedirem, os dois estavam engasgados de emoção. Cláudio, mais desolado que nunca, às 9 horas da noite, solicitou licença para se trancar no quarto. Queria estar só com a filha, dizer-lhe adeus. No hospital ali ninguém recusou aquele favor suplicado com humildade. E então, isolado à frente dela, Nogueira demorou-se a pensar. Recompunha o passado na memória, imaginando as estradas percorridas, por ruína das quais ele se via afastado para sempre. Entretanto, ao olhar a agonizante, a sua filha, pelo amor purificado que lhe passara a dedicar, simbolizava na existência junto dela o futuro de que se via distante. Entre o passado dele, cheio de erros, de aventuras, de reflexões, de homem do mundo. Entre o passado que lhe inspirava repugnância e o futuro, na comunhão espiritual com a filha querida, que agora não teria mais, ele se sentia esmagado, se sentia sozinho.
A nós, diz André, nos comovia as profundas fibras da alma contemplar aquele homem vergado ao peso do suplício moral, fugindo às recordações para entrar em prece. Os gritos sem voz, sem som, os gritos sem articulação do seu peito sufocado de angústia, ao apelarem para Deus no silêncio do quarto, pareciam-se com cânticos de dor que as lágrimas sufocam. Às 11 horas, o irmão Félix e outros amigos, incluídos aí o Neves e a Persília, estavam ali no quarto conosco. Em todos os semblantes, a expectativa discreta, com exceção de Moreira, aquele espírito que havia durante 2 semanas dado o seu magnetismo para preservar o equilíbrio físico de Marita, ele se agitava em pranto. O irmão Félix levantou Moreira num gesto de brandura, comunicando a ele que havia terminado a tarefa. Ele ainda estava ali junto de Marita, vitalizando o seu pulmão. Mas agora, Félix lhe diz: terminou, Moreira. Você não deve vitalizar por mais tempo estes pulmões que a morte começam a esfriar. Então, dispensado, o triste amigo obedeceu em um choro convulso. Em seguida, impondo as mãos naquela cabeça despenteada, Félix transmitiu-lhe repentino calor. Aproximando-se de Marita, que estava no leito, o irmão Félix lhe infunde uma energia. Marita assumiu inesperadamente uma agilidade mental. Ela supunha-se reviver, renascer. Escutava os ruídos à sua volta, com extrema sensibilidade auditiva. O irmão Félix, então, abeirou-se de Cláudio e disse-lhe algo à sua consciência. Por certo, sugeria-lhe conversar, despedir-se da filha. Sem perceber que estava sendo tocado pelo mentor espiritual, nós vimos Cláudio revestido de estranha coragem. Nogueira ergueu-se, avançou 2 passos e ajoelhou-se ao pé da agonizante. Você vai ver aí no projeto Imagem um slide, um desenho que retrata esse momento emocionante em que o pai se sente nos instantes finais da despedida de sua filha no leito do hospital. Lá está o irmão Félix, André Luiz e Moreira. Na cama está a filha às portas da morte e o pai, emocionado. André Luiz diz que o pai pousou a cabeça rente ao corpo imóvel, mas a intensa emotividade traiu-lhe as energias. O choro abalava-lhe os membros, ao jeito de tempestade sacudindo os galhos de um tronco prestes a cair. Marita percebia-lhe o arfar, o ofegar do tórax, na escala ascendente dos soluços, e desejou acariciar o pai. Contudo, os braços se pareciam parafusados à cama. Amparado nas forças magnéticas de Félix, que passou a apoiá-lo inteiramente, Cláudio cobrou ânimo,
recolheu o exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que havia deixado na cadeira próxima, e falou com voz trêmula: filha, filha do meu coração, se você me escuta, atenda seu pai por piedade. Perdoa-me. Não sei se você sabe que estou transformado. Conheci Jesus, minha filha, e sei hoje que Deus é misericórdia, que ninguém morre, ninguém. Sei que a justiça está em nós mesmos, que sofremos pelos males que praticamos. Mas Deus não nos recusa o resgate. Compreendo o mal que fiz a você. Sou um criminoso, mas nada. Pense, minha filha, no remorso que carregarei pelo resto da vida. Você sabe que vou caminhar agora sem ninguém, aguentando a solidão que eu mereço. Aonde você estiver, Marita, compadeça-se de seu pai. Confie em Jesus e nos bons espíritos. Eles sabem que você não se suicidou. Sabem que sou um assassino. Ah, minha filha, pense nesta palavra assim tão triste. Assassino. Ajuda-me a lavar essa mancha da consciência. Rogue por mim aos enviados do Cristo, para que eu tenha força de fazer o que eu devo fazer. Cláudio fez ligeira pausa. Ao ver que o rosto da filha se cobria de lágrimas, e desejando reconhecê-la, percebê-la devolvida à própria consciência, para que lhe assinalasse a renovação, guardou a íntima certeza de que ela o escutava em plena lucidez, bendizendo-lhe os votos de melhoria. Aflito e esperançoso, na convicção de que estava sendo ouvido e entendido, ele continuou dizendo: filha querida, apesar de tudo, não fique triste com minha súplica. Sou um réu, mas tenho esperança. Veja a revelação de Jesus que eu achei. Em seguida, com as mãos trêmulas, num gesto de piedosa confiança, colocou o livro na mão da filha, para que ela sentisse, para que ela tivesse contato físico com aquilo que o pai havia encontrado. A filha, desperta, registrou a presença do volume sobre os dedos rígidos e respondeu com o pranto mais vivo, mais abundante. Nogueira, encorajado por aquela manifestação de inteligência, levantou a voz e rogou-lhe escutasse o que tinha a dizer. Declarando ele que sabia que estava diante de amigos espirituais que lhes testemunhariam a sinceridade, e certo de que empenhava a própria alma das afirmações que se dispunha a formular, abriu-se a filha. Confessou-se ali diante dela todas as faltas de que ele se acusava. Contou o drama de Aracélia. Afirmou que sinceramente não sabia que ela, Marita, fosse filha dele. O que viera a saber por informações de Márcia. Porque ele, leviano e inconsequente como fora, na mocidade, ele admitia de maneira errada que a Aracélia, funcionária da casa, desempenhara o papel de companheira para vários homens, que cada um podia ter sido o pai daquela criança. Contou a Marita que a mulher Márcia o havia chamado à realidade, havia contado na noite horrível na casa de Crescina. Descreveu como ele se abatera, atormentado pelo arrependimento, desde que a vira abatida, prostrada, implorava-lhe perdão por havê-la induzido ao suicídio.
Comunicou à filha haver lido e aprendido muito sobre reencarnação desde o primeiro dia do hospital. E afirmou-se convencido de que os dois, ele e a filha, se achavam ligados através de múltiplas existências. Disse que a paixão alimentada por ele teria sido fruto da invigilância e da crueldade que ele ainda trazia no coração. Acrescentava, porém, ali, diante dos padecimentos dela, que para ele eram sentença de dor inapelável, que prometia regenerar-se, por mais áspero que fosse o trabalho. Eu vou mudar, não importa quanto isso me custe. Terminada a longa exposição, que Marita assinalou comovidamente, frase por frase, Nogueira retirou o livro da mão pequenina e descarnada, terminando em choro convulsivo. Tenho orado e tenho recebido a misericórdia de Deus para mim, malfeitor que sou. Mas se a bondade infinita me pode favorecer ainda com uma nova esmola, abençoa-me, filha querida. Dê-me um sinal de benevolência antes de partir. Se você está ouvindo o réu que eu sou, me acompanhe neste desejo. Ore também, Marita. Rogue a Deus forças. Mova um dedo só, para que eu saiba que você perdoou seu pai. Não me deixe na incerteza, agora que vou recomeçar o destino entregue às consequências das minhas próprias faltas. Queridas irmãs, como não chorar, não é? Como não sentir a emoção desses momentos tão sinceros e profundos? Como não identificar nesse homem todos os homens que nós somos? Todos os seres que nós já vivemos em inúmeras vidas, todas as quedas, todos os erros, os crimes, todas as nossas imperfeições. Como não atribuir a nós mesmos esses defeitos tão comuns que causam este arrependimento? Como em nossa vida mesmo de agora, não estamos em débito com aqueles que nos feriram, com aqueles que fugiram, que nos trocaram por outros ou outras. Como guardar mágoas, se somos criaturas cheias de equívocos em tantas épocas? Como não reconhecer as boas coisas das pessoas, só porque nos ofenderam com uma farpinha? E como não precisar também, como Jesus ensinou no Pai Nosso, do perdão de Deus e do perdão dos outros, recomendando-nos o Senhor que o Pai nos perdoe do mesmo jeito que perdoarmos as pessoas que nos ofenderam. Que bendito lenitivo é este, que agora o Pai, malfeitor, indigno, como jovem, como homem, agora se vê precisando receber da própria filha que ofendeu, como uma forma de se sentir não limpo, mas estimulado a ser uma nova pessoa. Como não ser o mesmo do passado, se nós não colocarmos coisas melhores dentro de nós? Quantas pessoas acham que rezar aí é uma tolice, é uma perda de tempo, com a justificativa de que não vai resolver nada, quando de verdade a oração a Deus representa um ato de humildade, de reconhecimento de nossas fraquezas.
E com isso atraímos o amparo divino como o Félix vem lhes dar, para que as piores faltas, os piores crimes, não sejam um fardo pesado demais, mas possam ser encarados como oportunidades de reerguimento. Ah, meus amigos, você que ficou com raiva desse homem, quando leu o que ele fez, você que pensou, esse homem tem que morrer, será que é diferente dele? Será? Será que somos melhores do que esse aí? Porque nós costumamos fazer coisas semelhantes, não na área sexual necessariamente, mas na área afetiva. Quantas meninas, quantos rapazes você ludibriou quando era jovem? De quantos você retirou a virgindade só pelo orgulho de ser o primeiro? E de quantos você conquistou de outras meninas só para mostrar que era poderosa, que era boa? E ao mesmo tempo, quando leu isso, quando soube daquela atitude imoral do homem com uma moça indefesa, se sentiu ofendido, ofendida e quis matá-lo, quis prendê-lo, quis massacrá-lo. Porém, tem coragem agora de fazer a mesma coisa que ele está fazendo? De reconhecer os erros, de se lembrar das pessoas do passado que ludibriou, daquelas pessoas que você fez o que não devia, e pedir ao Senhor que te perdoe, já que não pode mais pedir perdão para essas pessoas. Tem essa coragem? É disso que somos feitos. Ignorantes são feitos de erros, mas filhos de Deus são feitos de arrependimento. E é o arrependimento que nos diviniza, quando decidimos ser diferentes. Esse foi só metade do capítulo. Semana que vem, vamos para a parte final dele. Eu espero você. Um grande abraço e muita paz.